e você era alguém que dava frutos, e muitos frutos, mas hoje você não gera frutos, hoje você não frutifica. É minúcia, candarábia, e o Espírito de Deus está dizendo: eu preciso poldar a sua vida para que você volte a dar frutos. O propósito de Deus não é que nós sejamos árvores infrutíferas. Deus não pode olhar para nós, vir em nós e encontrar com nós e não achar frutos. É minúcia. Eu estava meditando nesses dias no Evangelho que segundo escrevera o doutor Lucas, no capítulo 13, no versículo 6, quando fala da parábola infrutífera, da figueira infrutífera. E eu fiquei meditando e tenho ministrado algumas vezes sobre Lucas 13, mas eu fico com a minha mente de servo, com a minha mente de pregador, tentando entender Deus plantando a sua figueira, plantando a minha vida, plantando a sua vida, e quando Ele chega em nós procurando fruto, Ele volta triste, porque a gente não gera mais fruto. Porque, apóstolo? Porque talvez a pandemia tirou de nós algumas coisas e a gente não está percebendo, mas o Espírito de Deus me deu um tema para ministrar nesta noite, e subalterno a ele, eu quero ministrar sobre 5 elementos do chamado missionário. Eu quero ministrar, subalterno ao tema, 5 elementos que você precisa ter para cumprir o chamado missionário. Ora, é bem verdade que não é apenas o apóstolo que foi chamado para frutificar. É bem verdade que não é apenas os pastores que foram chamados para frutificar. A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, a partir do verso 15: ide a todo mundo e pregai o evangelho. A ordem é universal, a ordem não tem hierarquia, a ordem é para todo aquele que é chamado para a obra missionária. Eu estou aqui por causa da obra missionária. Você está aqui porque alguém um dia abraçou a obra missionária por resgate à minha vida. João capítulo de número 3, versículo de número 16, vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele pegou o seu melhor, o melhor missionário, o melhor de todos os tempos, o amado da nossa alma. Ele pega Jesus, e Jesus vai para a cruz para que eu e você fosse resgatado. Então eu e você não temos como encher a nossa boca e dizer: eu fui resgatado por causa que a minha casa merecia, eu fui resgatado porque eu sou bom. Não, não, nós somos resgatados pela infinita misericórdia do Cordeiro de Deus. É o Cordeiro, alabaia suribicalabaia. Se você não tiver na videira, meu irmão, você não frutifica. E aí a gente se torna líderes infrutíferos. Por quê? Porque algumas coisas vão acontecendo e a gente não vai percebendo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O primeiro elemento para o chamado de Deus, para o chamado missionário, para realizar algo para Deus, se chama capacitação. Deus não chama a gente capacitado. Deus escolhe pessoas anônimas, pessoas que não têm nome, pessoas que não têm expressão, pessoas que não têm padrinhos, pessoas que não têm envergadura, e Deus os capacita para fazer a obra missionária. Então, quando você encontra um cristão e ele consegue arrumar a desculpa, dizendo: olha, eu não faço por causa disso,
disso, eu não faço por causa daquilo, eu não faço por causa disso. O Espírito está dizendo: foi eu que escolhi. Eita, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei. Remendricante como anúncia, reminácia, sou eu que capacito. Ah, apóstolo, eu não sei falar. Fica tranquilo que ele capacita. Apóstolo, eu não sei nem vestir. Fica tranquilo, ele vai te capacitar. Apóstolo, eu não sei dançar. Fica tranquila, minha filha, o Espírito vai te capacitar. Reminude comontria, canto-te comontria séria. O Espírito está dizendo que a primeira, que o primeiro elemento para a obra missionária é capacitação. E esta capacitação não é o MEC que dá, não é o Enem que dá, quem dá essa capacitação é o próprio Espírito de Deus, que pega alguém, que quer ser usado por Deus para ganhar almas, e diz: Senhor, me capacita, Senhor, me habilita, Senhor, usa as estratégias que o Senhor me deu, mas me capacita. Quando Deus escolheu os pássaros, para voar, o próprio Deus equipou eles, como apóstolo, dando aos pássaros asas. Quando Deus nos chama, Ele nos dá poder. Poder no grego é dinânimos. Ele dá como se fosse uma dinamite. Então você não vai atuar sem ter poder de Deus. Deus quer tomar a tua vida e te dar poder. Se o Espírito te escolheu, a cachaça não vai te separar do eterno. Se foi o eterno que te escolheu, não é as baladas que vai te arrancar da casa de Deus. Se foi Deus que te escolheu, meu irmão, você pode correr para onde você quiser, mas o Salmo 139, uma hora ou outra, vai cercar a tua vida, e você vai ter que viver o que Deus tem na tua vida. Então para de dar desculpa. Uma geração que não consegue entender que quem capacita é Deus. Eu, quando me converti há 25 anos atrás, eu orava no monte com a Bíblia na cabeça. Eu orava no monte com a Bíblia na face, e eu dizia: Deus, põe a Bíblia dentro da minha mente, me capacita, me habilita. Canto como anúncia. Tem coisas que você faz, mas tem coisas que é Deus que vai fazer. Qual é o problema? É que tem gente confiando na sua habilidade, e a nossa habilidade no reino de Deus é boa, remente o que minácia, mas ela não faz nubiergia, nubifácia, candarábia, o papel da capacitação. Ninguém é chamado, ninguém é levantado. Deus não levanta ninguém e diz assim: ó, pode fazer do seu jeito, pode fazer do jeito que você pensa. A obra de Deus não é do jeito que eu penso. A obra de Deus não é do jeito que nós pensamos. Tem que ser do jeitinho que Ele quer. E para chegar do jeitinho que Ele quer, primeiro nós precisamos receber capacitação. Porque senão ninguém quer andar com a gente. Quem está comigo, diga glória a Deus. Senão ninguém quer seguir a gente. Não, mas eu vou andar com essa pessoa, eu não vejo nada extraordinário nela. O que atrai pessoas no Pierga, no campo missionário, é a capacidade que Deus te deu. Só isso. Dementria, cante, comenai, assúria. A Bíblia diz que Deus pegou Saulo de Tarso, Atos capítulo 9.
um judeu, um judaizante, praticante, só cria na Torá, no Gênesis, no Êxodo, no livro de Números, em Levítico e no Deuteronômio. Matava crente, era assassino, era homicida. Aí Deus disse: eu vou mostrar para ele quem sou eu. Eu vou pegar esse homem que acha que conhece tudo, vou arrancar as escamas dos olhos dele e eu vou capacitá-lo. Deus capacitou Paulo ao ponto dele abrir igreja na Ásia, ao ponto dele abrir igrejas na Europa, ao ponto dele estar preso e Deus usando ele dentro da prisão. Porque o lugar não pode limitar a capacidade de Deus. Não é o lugar que vai nomear quem sou eu e você, é a capacidade de Deus. O lugar pode ser pequeno, mas aquilo que Deus deu a você, a capacidade que Deus deu ou vai dar a você, mentre a calassúria, é que vai abrir caminhos para você passar e do outro lado cantar o hino da vitória. A segunda coisa que me chama a atenção como elemento do chamado missionário é ganhar almas. Não foi o apóstolo que foi chamado para ganhar almas, não foi os pastores apenas. Toda igreja tem a missão de ganhar almas. Olha para esse irmão e diga: é minha e sua missão ganhar almas, falar de Jesus. Diga para ele: nos becos e nos valados. Para que vades? Então Deus nos escolheu, nos nomeou para que nós vamos. Esses dias eu comecei a fazer uma leitura. Tem gente que consegue gastar 4 horas nas suas redes sociais e ela não consegue tirar 15 ou 10 minutos para falar com alguém. Alguém esses dias entrou em contato comigo e disse assim: me perdoa porque faz muito tempo que eu não tenho tempo para falar com o Senhor. Eu digo: entendo, compreendo. Mas Deus nos levantou para que nós vades, para que nós ganhemos alma. E você descobre como está uma alma olhando no olho. E hoje não se olha mais no olho. Hoje não tem mais tempo para isso. Os entretenimentos, as redes sociais, a frieza espiritual. Tem gente que você conversa e na fala que ele está falando, você denota, você entende que ele precisa de Jesus, que ele precisa de um abraço de Jesus representado por mim e por você. Então o segundo elemento missionário para o chamado missionário é ganhar almas. Se você não está ganhando almas para Deus, então você está perdendo um dos maiores propósitos de Deus para a sua vida. Você está perdendo um dos maiores propósitos da sua vida, que é ganhar almas. A gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Cá para nós, a gente pode chegar aqui, irmão, bonitão, chique, bem perfumado, mas alguém vai olhar para nós, vai dizer: não tem fruto. Qual é a valia de muitas vezes estar todo emperequetado o termo,
mas a gente parou de dar fruto. A igreja parou de ganhar almas. E não é o crente que está na igreja X. Não, tem que ganhar esse crente. Já conhece. Tem que tomar, vou usar o termo, tem que tomar vergonha e caminhar, irmão. Eu estou falando de gente que nunca ouviu falar de Jesus. Gente que é seguidor de Jesus de longe, espectador. Ora Jesus cerca ele. Eu estou falando de gente que os demônios não deixam ele ouvir falar de Jesus, alguém falar de Jesus. Eu estou falando de alguém que está preso numa boca de fumo. Eu estou falando de alguém que está preso dentro de um mundo ou um submundo que Jesus não chega. Nós precisamos ter sede de ganhar almas. Porque nós temos percebido nesses últimos dias, eu já sou salvo, tá bom. Oh glória. Vou para o céu. Aleluia. Para que me doar? Para que me entregar? Para que fazer missões? Isso se chama egoísmo, egocentrismo. Existem almas que eu não vou ganhar, mas você vai ganhar. Existem almas que não são os pastores que vão ganhar, é você. Tem gente que vai ouvir um conselho seu e vai dizer: não, o Deus dela mudou a vida dela e vai mudar a minha vida também. Ganhar almas. Existia um homem, e já falei dele aqui porque sou apaixonado pela sua história de vida, D.L. Moody, um obeso de 120 quilos, que é chamado dentro de um seminário, alguém pergunta a quem enviarei, e todo mundo, os habilidosos, ninguém se prontifica, mas o obeso se prontifica. Se o senhor pode contar com um gordo, esta expressão, com um obeso, o senhor pode me enviar. Esse homem se tornou um instrumento ganhador de almas. Esse homem ganhou mais de 500 mil almas para Jesus, porque ele tinha sede de almas, ele tinha sede das vidas. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não têm mais sede das almas, estão com sede, reminúcia, candarábia, daquilo que as almas têm. Eu vou falar. Tem gente preocupado com o que você pode oferecer para ele, oferecer para ela. Não está preocupado com a alma, está preocupado com os benefícios de uma alma. E no dia do juízo nós vamos ter que prestar conta. Se a gente estava liderando qual for a área da igreja e os nossos olhos não estavam em ganhar almas. Quando isso não é sede e fome na minha vida, eu não me preocupo com quem está nas drogas, eu não me preocupo com quem está na bebedeira, eu não me preocupo com quem está no piqui a la forga canturrécia, presa a mundos e submundos. D.L. Moody, 500 mil almas, era ganhador de almas. A igreja precisa despertar, porque nós somos ganhadores de almas. Ontem eu fui indagado sobre alguns irmãos que caminham comigo. E quando eu citei o nome de alguns irmãos e o tempo que eles caminham comigo, alguém disse: nossa, mas caminham contigo 10 anos? Eu digo 10 anos. Não, mas esse aqui caminha 14 anos, 15 anos contigo. 15 anos. É gente que foi gerada, é gente que foi transformada pelo Cristo ressurrecto da cruz, e que permaneceu dando frutos.
Nós precisamos voltar a ganhar almas. Nós precisamos voltar a orar. Senhor, dai-me almas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Posso falar? Alma, não dodói. Gente que a gente não pode falar nada. Olha, alma. Eu vim de um evangélico que é evangelho de correção, de disciplina, para mudar o nosso caráter. Se o nosso caráter não for mudado, não adianta a gente estar na igreja. Quando a trombeta tocar, a gente vai estar aqui dentro, correndo o risco de ir para o inferno. A palavra precisa nos limpar. É por isso que a árvore precisa ser podada, ser tirada daquilo que não agrada a Deus. Esse evangelho pregado nesse tempo, em que para agradar pessoas, entre a fôrgia, não se fala algumas coisas. É por isso que tem gente que não muda de vida, porque ninguém tem coragem de falar para ele o que está errado na vida dele, o que está errado na vida dela. Não, se eu falar, o irmão não vai nem mais conversar comigo. Você está vendo o que ele está fazendo? Você é um pregador da verdade. Quando eu fui alcançado, ninguém me lisava, irmão. Eu tomava umas varadas, mas me tornei o homem que sou por aprender a verdade. Hoje a gente vê gente que não quer ouvir a verdade. Não gostei, vou mudar de igreja. Não gostei, vou sair do ambiente. Não gostei. Onde você for, alguém vai ter que falar a verdade para você. Se Deus te escolheu, se Deus te nomeou, se Deus te chamou, alguém vai ser usado por Deus. Para quê, apóstolo? Para te confrontar, para dizer: isso aí não é de Deus não, rapaz. Não, é só uma sem álcool. Não, isso, não, filho, você não está entendendo. Deus te arrancou para andar com convertido, como alguém que se converteu. Pensa, irmão, se Jesus tivesse me alcançado há 25 anos e eu tivesse aqui rebolando ainda na igreja, dançando aqui na igreja, irmão, remante, que minúcia, canto como a névia, no pique a sérgia. Eu quero dizer para você que evangelho é evangelho de transformação. Esse negócio que eu recebo Jesus em minha vida não muda. Onde está errado? Tem alguma coisa errada. E nós precisamos entender. Em terceiro lugar, como elemento missionário, como chamado missionário, nós precisamos frutificar. Ontem eu estava no conclave espiritual, um pastor me abraçou e disse: o senhor é o apóstolo Denis? Eu digo: sou. Fala-se muito do senhor. Eu disse: tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, tem gente que fala o que quer. Mas quem foi plantado para ser trabalhado pelas minhas mãos, nunca deixou de dar fruto. Nunca deixou de frutificar. E deis fruto. Então ele nos nomeou para a gente dar fruto. Qual é o fruto que nós estamos dando? Eu não vim aqui hoje te acusar. Primeiro que não é meu papel. Eu vim ministrar o que o Senhor ministrou no meu coração. Quais são os frutos que nós demos em 2021? Quando eu comecei a contar a história do missionário para alguém hoje, alguém disse para mim: como é que o Senhor está fazendo a obra? Eu disse: porque Ele me chamou, e eu serei omisso se eu não fazer a obra dEle.
Fazer a obra dele quando tem dinheiro é fácil. Fazer a obra dele quando tudo é favorável é fácil. Fazer o chamado, realizar o chamado quando tudo está favorável, irmão, é fácil. Eu quero ver fazer o que Deus tem para fazer quando tudo está contrário. Quando está manachia, que é manovácia, quando está tudo contrário, é nesse tempo que Deus quer que você frutifique. Uma irmã ligou para mim essa semana de Mauá da Serra. Ela disse: apóstolo, ore pelo meu marido. Ele passou por uma situação muito difícil. E ela terminou a fala dizendo: porque uma certa feita eu levei o meu irmão na igreja, aí perto do cemitério, e o Senhor começou a orar, ministrou o meu irmão tinha HIV, o meu irmão caiu, foi curado, né, Massuí, né, Rebriacanda, e a gente crê que Deus é na sua vida. A gente não parou de dar frutos. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes as pessoas olham para o seu momento e dizem: olha, não dá mais fruto. Tem gente olhando para o nosso momento, e me desculpa a expressão, vão cair do cavalo. Porque Deus é aquele que te escolheu para frutificar. Deus quer usar você para frutificar. A alegria do chamado missionário é ver alguém que nasceu para a família de Deus. Quando você pega alguém que era cavalo do diabo no ocultismo, na macumbaria, na feitiçaria, e ele entrega a vida para Jesus, não tem coisa melhor, não tem prazer maior. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Os cristãos devem produzir outros cristãos. É a nossa missão, produzir outros cristãos. Que tipo de cristão você está produzindo? Que tipo de gente você está produzindo? Deremendria maravacia, joregando kiminofly, jokemendria sérgia. Que tipo de gente você está produzindo? Porque se você não pode falar nada, você não está criando ovelha, você vai criar bode. Não, você arruma o recado aqui, Deus falou isso para você, mas muda o recado para cá, porque se você falar isso para esse irmão ou para essa irmã, volta aqui mais não. Jesus, uma certa feita, diz para os discípulos: pega tudo e vai embora. Pedro se levanta e diz assim: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pode, em outras palavras, pode meter na gente o cacete, pode trabalhar o nosso caráter. Trabalha o nosso caráter. Porque a gente quer te seguir e te servir. E a gente quer frutificar. A Bíblia diz que o primeiro sermão de Pedro, 3.000 almas geradas por Pedro. O segundo sermão de Pedro, 5.000 almas geradas por Pedro. Eu gero pessoas pelo meu testemunho de vida. E quando falo de mim, estou falando de você. Você pode gerar salvação em Cristo Jesus na vida de pessoas por meio do seu testemunho. Você é uma Bíblia aberta dentro desta cidade. As pessoas estão te lendo. Pedro, com 2 sermões, com 2 discursos, 8.000 almas se rendem a Cristo. Porque a capacidade, a capacitação de Deus estava sobre Pedro. O Eterno vai escolher um pescador de peixes para se tornar um pescador de homens. Existem gente de vários níveis sociais que Deus vai usar você para ganhar. Oramai chore mendriagia. Em quarto lugar, o quarto elemento,
para o chamado missionário, para cumprir missões? O cultivo. E o vosso fruto permaneça. Não adianta a gente dar fruto e o fruto não permanecer. Eu posso olhar para essa cidade inteira, de ponta a ponta. Outros lugares que eu residi, os frutos que eu dei até hoje permanecem de pé. Porque quando a gente gera o fruto, a gente precisa cultivar o fruto, cuidar do fruto, zelar do fruto. Deus quer que sejamos pais responsáveis no Senhor. Nós devemos cuidar dos nossos filhos espirituais e nossos filhos na fé. Se nós geramos espiritualmente, nós não devemos abandoná-los depois do nascimento. Tem gente que espelha em você, tem você como referencial. E coisa dura é ser referencial para alguém. Porque tem gente que só olha os defeitos de um referencial, só olha para as deficiências. Nós todos somos deficientes, todos nós temos falhas. Mas quando a gente olha para as qualidades daquele que nos gerou em Cristo, quem me ganhou para Jesus era um pregador mirim. Se eu olhasse para as deficiências dele, eu não estaria na igreja, porque ele me ganhou para Jesus e depois voltou para o mundo. Na verdade foi conhecer o mundo, porque não conhecia o mundo. Quando você gera um filho, eu me lembro que uma certa feita eu fui a Marilândia e já tinha resolvido aqui internamente que a gente ia fechar a igreja. Quando eu entrei na igreja e as irmãs, eu lembro da irmã Pâmela, eu lembro da irmã Áurea, eu lembro da irmã Rosilda e da irmã Suelen. E naquele culto eu soltei o playback para a Pâmela cantar, a Pâmela está cantando e as outras irmãs tudo de olho fechado adorando. E eu com o playback na mão, com o celular na mão dizendo: Senhor, como é que eu fecho essa igreja? As irmãs estão adorando o Senhor. Como é que eu vou fechar a igreja? Em outras palavras, como é que eu gero um filho, Ramnara subquiminácia, e eu abandono ele depois do seu nascimento? Hoje as irmãs estão lá com mais de 19 pessoas com elas. E se eu tivesse fechado naquele tempo? Então entenda, quem você gerou precisa ser cuidado por você. Quem você alcançou precisa ser alcançado por você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque ele é um filho espiritual. Ele não sabe andar sozinho. Cultivo. Quantas pessoas não querem ser mais cultivadas? O cultivo é você orientar, falar a verdade. Tem gente que entrega a vida a Jesus, quer que a gente fique contando mentira para eles, contando ficção. Não, filho, olha, se você continuar assim, ano que vem você já vai trocar de carro, você vai comprar casa, não sei o quê, e tá. Não, nós precisamos continuar pregando a verdade. O prosperar nesta terra é apenas, como eu posso aqui me expressar, é apenas um sinal do zelo de Deus com a nossa vida. O propósito de Deus maior não é deixar a gente rico. Quem está comigo, diga glória a Deus. Cultivo. Como é que você está aí, meu filho? Eu senti sua falta na igreja. Hoje você fala isso para alguém e fala assim: eu estou bem, eu não desviei ainda não. De vez em quando eu recebo umas dessas no telefone. Não é porque porque eu não fui nenhum mês no culto que eu não disse nada. Eu estou te perguntando se você está bem. Se você já está se achando, né? Aí é com você, se a carapuça está entrando em você, sem ninguém falar nada, misericórdia. Hoje você não pode perguntar: está tudo bem aí? Antes podia. Antes a gente perguntava se estava bem. A gente, né? Vou aí tomar um coffee Blake. Sei fazer não, aprende hoje, porque eu vou aí tomar coffee Blake.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem é ganhado, quem é gerado por você, precisa ser zelado por você. Quem aqui já ganhou alguém para Jesus? Deixa eu ver. A gente sabe como é que a gente cuida. Tem gente que não pode nem chegar perto daquela pessoa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ontem o pastor que ministrava sobre cala-te. Cala-te. Porque tem gente que a gente gerou e ele é um bebê espiritual. E quem vai orientar ele é o seu pai espiritual. Aí entra uns irmãos falador igual Marta, como foi pregado ontem, e eles não calam. Não, porque você entregou a vida a Jesus, você não quebrou esse quadro ainda? Você não arrancou isso aqui, você não fez aquilo, e não sei o que, e bababá. E a pessoa fala, eu vou caminhar mais não. Por quê? Porque alguém falador falou de coisas que nem ele vive. Então cultive. Apóstolo, eu não ganho, mas fui gerado por alguém aqui dentro. Então deixa quem te gerou cuidar de você. Eu tenho homens espirituais que cuidam de mim até hoje, que zelam da minha vida espiritual até hoje. Em quinto lugar, eu termino por orar por você. Quinto elemento, a bênção. A fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Aqui está dizendo que tudo que pedir ao Pai, Ele vai dar a bênção. Quando eu cheguei no estado do Paraná, depois que eu vim pastorear a Califórnia, eu ia para as outras cidades e vendo o meu presidente, cada bairro, cada cidade que ele passava, cruzando Minas, São Paulo, Rio, Curitiba, ele dizia assim, dentro do carro, aqui ainda vai ter uma Assembleia Cristã. Aqui ainda vai ter uma Assembleia Cristã. Aqui, e ele ia profetizando. E quando ele fazia isso, o Espírito de Deus ministrava outra coisa no meu coração. O Senhor dizia para mim, descubra o número da população dessa cidade. Descubra o número da população dessa localidade. Então, se você me perguntar esses detalhes aqui no norte do Paraná, eu tenho todos. Porque em todas as localidades que o Senhor me mandou fazer mapeamento, eu fiz. Agora entenda, se eu fiz um mapeamento, vamos lá. Vou chutar por alto aqui. 10 mil habitantes em Califórnia. 10 mil habitantes. Um exemplo. Se eu quero ganhar almas, eu preciso pedir ao Pai. Pai, tudo que eu pedir ao Senhor, o Senhor vai conceder. Me dá 10% desta cidade. 10% dessa cidade representa 1000 cristãos. E a pergunta é simples: será que nós temos 1000 cristãos dentro dessa cidade, evangélicos? Aí vamos supor que alguém mais ousado diga assim: eu quero 20% desta população para a casa do Senhor. Então viraria 2.000 pessoas. Será que se nós unirmos em todas as igrejas, nós teremos 2.000 cristãos evangélicos na cidade? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para que essa bobeira, apóstolo? Para a gente ver que a gente está perdendo força dentro da cidade. Para muita gente é insignificante. Mas comece a entender. Quando você está com uma bênção, aonde você chega e tudo que você pede ao Pai, o Pai vai te conceder. O Pai vai lhe dar. Labassui deflai, jorementri a sérgia. Que nessa noite você entenda que sempre haverá bênçãos quando obedecemos o chamado de Deus. As bênçãos de Deus sempre vão chegar na tua vida, se você obedecer a Deus.
Se coloca sobre os pés.